Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando nesta sexta-feira trazendo as informações de Sampaio, Moto, Maranhão Atlético Clube, IAP, bola rolando na Série D, na Série C do Campeonato Brasileiro. O Imperatriz também vai para mais um jogo no fim de semana. E nós estamos aqui para te contar tudinho, o grande placar esportivo, como é que tá o Sampaio, vai mudar esquema, não vai mudar esquema, e o IAP, o que é que está acontecendo por lá, gente, são ajustes no primeiro jogo, não adianta a gente ficar cobrando demais, na sequência desses 2, 3 jogos, é que a gente já vai ter uma dimensão daquilo que vai acontecer, eu nem diria até 2 jogos, acho que do terceiro jogo em diante, você já tem aí uma ideia do que cada time tem para essa competição. Por exemplo, o Maranhão não vence nenhum jogo desde o confronto contra o São Luís do Ijuí, mas eu te encontro e te falo já já sobre todos esses assuntos. Não sai daí, tem a participação da galera ainda através das mensagens que você mandou nos conteúdos e o áudio que você enviou aqui para o nosso conteúdo, para o nosso canal, Laércio Costa Narrador. Estamos chegando! Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326. 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. E vamos nessa. Meu amigo Mendes está na entrada do Quatraque, próximo ao sinal. Vai tomar um cafezinho com ele. Estamos juntos, minha galera, nesta sexta-feira. Hoje quanto é, gente? 10 de abril. 10, nota 10 de abril de 2026. Estamos na conexão mais uma vez aqui contigo, canal LCN. E final de semana com muitos jogos que nós estaremos transmitindo. Vamos transmitir Série D, Série C do Campeonato Brasileiro. Aí compreende-se os jogos que estarão sendo realizados. O Imperatriz jogando contra o Oratório, lá no grupo A5. Aqui no grupo A6, onde nós temos o jogo Sampaio Corrêa e IAP, no estádio Nilzinho Santos, o Gigante da Vila Passos. Nós vamos ter o Maranhão jogando lá no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Vai jogar diante do Barra, é a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Moto Clube jogando no interior do Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, contra o Maracanã. Então esses são jogos dos nossos maranhenses. No nosso grupo, ninguém até agora, absolutamente ninguém, venceu. Vamos ver se vai sair um vitorioso agora nesse fim de semana, do confronto Sampaio e IAP, um confronto caseiro, e depois o jogo do Moto contra o Maracanã, já que o Moto estreou com empate no jogo contra o Parnaíba. Agora vamos ver o que é que o time tem. O time que anunciou aí o Henrique como o último reforço da equipe, e tem qualidade, tem qualidade. Vamos ver como é que está o jogador. Custou ter o acerto com a diretoria do Moto, mas acertou, já mais experiente. Aí a gente fala, pô, se o Pimentinha está jogando com 38, o Henrique só tem 32, óbvio que tem habilidade também e vai jogar e vai ajudar, tenho certeza, muito o Moto. Tem que jogar, Henrique, a hora é essa, não dá mais para não mostrar aquilo que você sabe fazer, que é jogar futebol. Então, minha galera, é isso aí. Os nossos clubes estão para mais uma rodada, e vem aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que a coisa acontece, né? A gente vai daqui a pouquinho trazer o grande placar esportivo, os resultados que aconteceram, mas estamos já na sexta-feira, véspera de mais uma rodada da competição. Eu diria que o time do Sampaio Corrêa, o técnico Diá, está buscando os seus ajustes necessários para colocar em prática nesse segundo confronto. Sou muito contra todo dia você mexer em formação. Se você não mantém uma equipe, você acaba não conseguindo fazer o entrosamento necessário do grupo. Há quem diga que o Diá vai mexer em todos os setores. Todos os setores compreende-se o sistema de defesa, meio e ataque. Ele ainda continuou com as suas dúvidas, embora ontem
tivesse tido, tanto na terça como na quarta-feira, na quarta e na quinta-feira, para ajustar o time, para fazer a formação que ele pretende colocar, iniciar e, dependendo do jogo, fazer as modificações, alternando inclusive esquema durante a partida. Ele trabalhou com as alternâncias de esquema. E de peças também. Não sabemos porque o Sampaio está escondendo o jogo. E eu não digo que ele está errado, porque como é um confronto caseiro aqui contra o IAP, que é o campeão maranhense, o atual campeão maranhense, cada um quer esconder o jogo, o esquema que o outro vai ter. Quer deixar o Diá a dúvida na cabeça do Wallace Lemos. Se ele vai com 3 zagueiros, com 2 alas, se ele mexe no sistema de zaga, voltando o esquema com 2 zagueiros, com 2 laterais, no meio de campo, se ele vai entrar com 4 homens ou se ele vai entrar no 4-3-3, são as prerrogativas de cada treinador. Cada um usa a sua estratégia. Qual a melhor estratégia que o Diá vai utilizar? Seria, aí você diz o seguinte, olha, podia, quando você está jogando fora, você usa uma estratégia de jogo para proteger mais, para o time ficar mais protegido e não ser menos ofensivo, com 3 zagueiros e 2 alas. Tem gente que acha o time defensivo, eu não acho. Eu acho que o time fica bem ofensivo com 3 zagueiros, com uma proteção a mais. Desde que os alas, eles façam aquilo que é pedido. Defesa, compondo bem na marcação, atacando como se fosse ponteiro, fazendo as infiltrações corretas, afunilando na hora certa, ou indo como ponta no fundo para processar as jogadas, os cruzamentos. Então tem tudo isso. Mas o entendimento do Diá é tão profundo em relação ao futebol, aos esquemas de jogo, que a gente não sabe o que é que ele vai, o que é que ele tem em mente. Porque, vou repetir, muitos dizem que ele vai desfazer o esquema do jogo contra o Iguatu e vai voltar o time para 2 zagueiros. Aí resta-nos saber o seguinte, qual o zagueiro que ele vai escolher? Itambé e Felipe Cauã, eu creio que ele não vai alterar um jovem lá na grande área do Sampaio no sistema de defesa. Felipe Cauã fez um jogo muito correto, Clebão fez um jogo muito correto, Itambé muito bem. Os alas, o Peu ou Vitor Manuel, o Sampaio está carecendo mais ainda de laterais. O Peu teve bem o tempo todo, tanto quanto esteve como lateral, quando o Pedro Teixeira saiu e ele passou para volante. O Carral entrou bem no jogo. O esquerdinho é o maestro do time, esse aí tem camisa 10 garantida no esquema do Diá, é o homem de confiança do Diá ali no meio de campo. Cavi fez um jogo muito correto, mas ele vai colocar o Peu no meio de campo? Peu sairia quem? Sairia o Pedro Teixeira para a entrada do Peu no meio de campo? Então a gente vai ver que existem mudanças. Se ele for fazer, já modifica bem o time. E lá no sistema de defesa, se ele vai colocar o Itambé, se ele vai tirar o Itambé e deixar o Clebão com o Felipe Cauã, se ele vai colocar um time experiente com o Joécio e com o Itambé para o confronto diante do IAP, são entendimentos. E aí, o que é que você acha? Amanhã é dia de jogo, amanhã é dia de confronto. Lá no ataque, você coloca 3 atacantes, você abre Carral, você coloca o Sampaio só com 3, e aí você modifica o time saindo dos alas e colocando verdadeiramente só 2 zagueiros. Aí você abre mão de 2 alas, que são os laterais, para colocar mais um atacante. Seria o Carral? Seria o quem? Você colocaria o Patrick, vai entrar no time do Sampaio Corrêa? Tem também mais essa dúvida de que está fazendo bons jogos, entrou bem no jogo lá contra o Iguatu. Eu digo nesse momento, eu acho que o Jean é mantido no time do Sampaio, lá no comando de ataque. Creio que pode o Adriano entrar na direita e o Carral entrar do lado esquerdo, ou o Adriano do lado esquerdo e o Carral pelo lado direito. Pode ser uma opção? Pode ser uma opção, sim. Vamos deixar a mente do professor trabalhar. Ele já deve ter feito os ajustes na quarta e na quinta-feira, utilizando 2 formações diferentes. Nesta sexta-feira, apenas ajustes táticos. Deve ser feito também um rachão, que eles sempre fazem um rachão, véspera de jogo lá no Sampaio. Mas o time, nós só vamos ter a certeza na hora que uma hora antes, talvez, eles divulguem as escalações, que é o que manda a lei hoje. Você tem que divulgar com uma hora antes
tem que estar lá na pedra, né, como dizem os repórteres, para que todo mundo então tome conhecimento do time que vai para o confronto. E sendo assim, esperar para ver como é que o Sampaio Corrêa vai se comportar nesse confronto aí diante do IAP. Que, por sua vez, o time iapiano, acho que os ajustes que serão feitos pelo time do IAP vão ser apenas ajustes, não digo que com modificações de peças, mas com atitudes. O IAP, quem acompanhou o jogo diz que as falhas foram individuais. Quando a falha é individual, eu não creio que você vá ali mexer logo nessa peça. Como essa peça vinha muito bem, então o que é que você faz? Você chama, conversa, faz o ajuste, que é para não se dar o bote errado, que é para você estar o tempo todo ligado, talvez uma falta de atenção. Essa correção eu creio que será feita pelo professor Wallace Lemos, até porque você não pode ter desatenção. O campeonato da Série B, embora tenha jogos de ida e volta, mas não é uma competição tão longa. Você tem que estar na primeira, na segunda e passar para a terceira fase para você já se garantir, independentemente de campeonato estadual, lá no ano que vem com o calendário nacional. Então existe tudo isso, mas eu creio que o Wallace Lemos sabe muito bem as peças que tem, os que foram contratados, aqueles que estiveram no grupo campeão do estado, e o que ele vai fazer diante do Sampaio Corrêa, a gente vai aguardar também. Não temos ainda de pronto se ele vai manter o time que jogou contra o Parnaíba ou se ele vai fazer alguma modificação ali na equipe. A gente deixa muito nesse momento os treinadores bem confortáveis, porque primeiro jogo não dá para se fazer uma avaliação, não é verdade? E o Moto Clube jogando contra o Parnaíba. Parnaíba é o time que a gente jogando contra o Maracanã. O time do Maracanã é a equipe que, para nós, ali no interior do Ceará, a gente aguarda para ver como é que esse time vai se comportar diante do Moto, que não teve bem diante do Parnaíba, né? Mas deu um branco em determinados momentos. O time buscou no fim do jogo uma performance melhor, uma atitude melhor, um foco melhor, sobretudo com as alterações que foram processadas, com a entrada do Cleitinho no time, com a entrada do Arlen, que faria essa mexida, e eu acho que o Moto precisa mexer no time. Em relação ao time que jogou aqui, algumas peças verdadeiramente não renderam, e quando não há um rendimento acentuado e você precisa melhorar significativamente essa condição dessa linha ofensiva do Moto, aí você precisa mexer, né? Nós tivemos o Cleitinho entrando no time, deu uma mobilidade, deu uma lucidez, o Atos cresceu no jogo, então talvez o Cleitinho ganhe a condição de titular, ainda com o Moto fazendo 4 jogadores no meio de campo. Eu não acho que ele vai se desfazer do Patrick, que jogou bem, do Valderrama, que não jogou tão bem, mas não jogou mal, do Atos, que cresceu muito, e tendo o Cleitinho. Pode ser que ele arme ali uma estratégia com o Cleitinho, com o Atos, fazendo 4 no meio de campo e puxando 2 atacantes, que pode mesmo ser o Fábio ou o Jojo, e o Nike. Deve ser uma estratégia para o professor. No sistema de defesa, a gente sabe que o Moto tem as suas dificuldades. E aí você trabalha com o Vitor Souza, que está fora por contusão, e a gente sabe, no começo do jogo fez falta no time, e depois a entrada do Washington. Então, com o Washington entrando no time, eu creio que ele não deva fazer ali mexidas mirabolantes no sistema de defesa e deve manter aí esse time. Mas faça a ressalva, porque transmitiu o jogo, viu o jogo mais de perto, então acho que ele deve manter aqui o sistema de defesa, né, sem o Vitor Souza, mas com o Denilson, que é um baita de um zagueiro. Então, Robert na direita, o Washington, o Denilson e o Carioca, né? Eu acho que esse sistema deve ser mantido. Ali, Patrick, Valderrama, Atos e Cleitinho. Aí eu incluiria aqui o Cleitinho. E lá na frente, né, colocaria aí tem o Fábio, tem o Arlen para entrar no time, e tem o Nike. O que é que a gente faria aqui nessa formação do Moto? Eu deixaria o Netinho fora. Eu não gostei do Netinho. O Netinho me pareceu muito enrolado com a bola. Pode ser que arrebentar, seja escolhido um dos melhores em campo futuramente, mas nesse jogo ele não foi bem.
O Fábio também não foi lá bem, né? E o Nike também pode melhorar muito mais ainda. Então, a linha ofensiva do Mota, ela não foi bem. Aí o que, é que a gente faria? Jojo colocaria... para você colocar o Cleitinho fazendo 4 sem mexer no meio de campo, você tinha que sacrificar esse ataque aqui, né? Saída do Netinho, quem sabe a saída do Fábio, a entrada do Arlen, o Nike, ou a saída do Nike, com o Fábio permanecendo, com a entrada do Arlen. Eu acho que o Arlen tem vaga nesse time. Eu acho que ele tem que entrar nesse time do Mota. E aí, de quebra, tem o Jojo que entrou e marcou o gol. Você não pode descartar o cara. Acho que um prêmio que você poderia dar era ele começar o jogo. E começar no ataque. Vamos ver como é que o professor vai destrinchar, hein, Tony? Como ele vai destrinchar esse time para esse confronto diante. O Henrique, o Mota oficializou a contratação do Henrique. Já falamos isso aqui ontem. Mas o que quer dizer ainda? Quer dizer que o Henrique vai estar à disposição do professor. Não creio que vai entrar logo de cara, mas é uma boa opção para o banco de reservas. E entrar no decorrer da partida, porque o Mota vai precisar muito do Henrique, que é um jogador habilidoso. Eu espero que esteja em forma mesmo para ajudar muito o Mota. Então, a gente fica aguardando como é que o Mota vem para esse confronto diante do Maracanã. A delegação rubro-negra viajou desde ontem, está em Fortaleza, trabalha no setor, no tricolor do PC, ou seja, no campo do Fortaleza. Hoje faz o último ajuste para esse confronto de amanhã às 18h30, lá em Maracanã, que é bem pertinho ali de Fortaleza. Então, o Motoclube a gente vai aguardar também. O que me preocupa muito, sinceramente, senhores, é o Maranhão Atlético, que a gente passa a falar agora do Maranhão. O time atleticano está a 6 jogos que não sabe o que é uma vitória. Isso mesmo, não sabe o que é uma vitória, o Maranhão Atlético. Então, há 6 jogos, sem saber o que é vencer, preocupa o torcedor atleticano. Porque o jogo diante do Imperatriz, embora o time tenha largado na frente 1-0 com gol de Lucão, depois o Marcinho fez a mexida no time, colocou alguns jogadores considerados titulares na equipe, mas o Mota tinha um desenvolvimento melhor, o Maranhão tinha um desenvolvimento melhor no jogo, mas acabou que nos momentos finais do jogo, a falta de atenção da zaga, ela é nítida, e mais uma vez a zaga do Maranhão falhou no pênalti aqui do jogo passado. Eu estou falando do jogo com o Guarani, quando o bote do Bal foi errado, quando o Tibúrcio foi com o braço aberto e foi colocada a bola na grande área, ele bateu no braço dele, pênalti. Falhou quando o Jean fez a defesa, que o zagueiro ficou dormindo de touca, o atacante chegou 1,5 m ou 2 metros na frente dele. A gente tem que ver que tudo pode acontecer no pênalti, não é zagueiro ficar dormindo, que é o primeiro que tem que arrancar, que o goleiro defende, e aí a sobra vai para o atacante? Não pode, tem que chegar o zagueiro antes do atacante. O Maranhão dormiu de touca de novo, então o Maranhão não consegue por falhas sistemáticas do sistema defensivo. O Marcinho tem que dar uma ajustada nesse sistema de defesa do Maranhão. Essa aí está preocupando. Então, a falha de novo no gol do Imperatriz, goleiro defende, a zaga não estava lá, ele mesmo vai lá e marca o gol. Aí é brabo, é brabo. Bom, minha galera, é isso o Maranhão. Deve ter mudanças em relação ao time? Eu não sei. A gente vai ver o que é que o Marcinho vai fazer. Mas o certo é que, olha, dá uma conferida aí. A última vitória do Maranhão, os últimos vão de 2, 4... São 4 derrotas e 3 empates nos últimos jogos do Maranhão. Dos últimos 7 jogos do Maranhão. A última vitória do Maranhão Atlético foi na Copa do Brasil contra o São Luís. Então, pelo São Luís. Aí o Maranhão teve, né, o confronto diante do IAP pelo Campeonato Maranhense, perdeu de 1-0. O Maranhão teve o confronto diante do Ceará pela Copa do Brasil, aqui no Castelão, perdeu de 1-0. O Maranhão foi até Natal para a estreia na Copa do Nordeste, perdeu para o América de 2-0. O Maranhão foi até receber o Ceará, aqui jogando pela Copa do Nordeste, recebeu o Ferroviário, perdeu o jogo de 3-2. O Maranhão jogou contra o Guarani pela Série C do Campeonato Brasileiro, empatou o jogo de 1-1 aos 52 minutos, na hora que o árbitro já ia apitar o final. 1-1. E o Maranhão empatou com a Imperatriz pela Copa do Nordeste em 1-1.
Olha só essa sequência, gente. Olha só essa sequência. Em 6 jogos, o Maranhão não conseguiu vencer de ninguém. Então são 6 jogos. Em 8 jogos, o Maranhão teve apenas uma vitória. É pouco demais. É pouco demais. Então é a hora de mudar a chave. É a hora de mentalizar, de focar a cabeça do jogador do Maranhão. O que é que está acontecendo? Vamos! Porque a hora é essa. Você vai pegar o Barra, onde eu diria que nesse momento quem joga em casa e o campeão da Série D é o favorito. O favorito é o Barras. Mas o favorito está só no papel. O favorito está só no papel. Isso quer dizer que você tem que fazer com que você transforme o favoritismo do adversário em, no momento, você ter uma boa performance, você surpreender numa vitória em cima do adversário. É isso que o Maranhão Atlético tem que focar nesse momento. Esquecer o jogo é jogado, Lambari é pescado, já diria aquele cara. Então o Maranhão Atlético tem que ir para cima. O Maranhão tem que buscar. O último confronto foi esse aí, diante do Guarani. E essa segunda rodada, ela já se aproxima aí do Campeonato Brasileiro. Então, segunda rodada, ela está chegando, vamos lá. Acompanhar a segunda rodada aqui do Campeonato Brasileiro da Série C, cujo nosso melhor representante é o Maranhão Atlético Clube. Aí nós temos Floresta e Santa Cruz, Ferroviária de Araraquara e Botafogo, Barra e Maranhão Atlético Clube, os jogos deste sábado amanhã. E lógico que nós estaremos transmitindo em todas as emoções o jogo do Barra e do Maranhão Atlético Clube. Os outros jogos, Anápolis para o dia 12, domingo, contra a Internacional de Limeira, Caxias, que hoje está aniversariando, Caxias do Rio Grande do Sul, diante do Confiança, então o jogo será no Centenário em Caxias do Sul, o Paysandu contra o Brusque, este jogo está agendado para as 17 horas, Guarani e Volta Redonda, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Itabaiana diante do Ipiranga, no Etelvino Mendonça, o Mendonção lá em Itabaiana, a Amazonas recebe no Carlos Zamit o Manaus, Carlos Zamit em Manaus, o Amazonas recebe o Ituano, jogo programado para as 19 horas, hora oficial de Brasília, e o Figueirense contra o Maringá para segunda-feira. Jogo aqui agendado para segunda-feira, Figueirense e Maringá, no Orlando Scarpelli, lá na cidade a cidade de Florianópolis, hein? Deu branco. Deu branco. Na cidade de Floripa, é uma belíssima cidade. Eu já tive lá no Orlando Scarpelli, já transmiti jogo ali do time do Figueirense, Sampaio Correia, Moto Clube de São Luís, então já temos uma estradinha aí em relação. Mas é isso, então vamos aguardar as nossas equipes maranhenses, vamos ver quais são os times que vão entrar em campo. Agora vamos dar uma passadinha na galera, dar uma olhadinha para saber o que é que você também se conectou, o que é que você mandou, o seu recadinho para nós. Hoje eu vou começar com o torcedor, onde está aqui o meu querido torcedor que está aqui no nosso YouTube. Então, ele que mandou na nossa comunidade também o seu recadinho. Vamos ver aqui se o torcedor... Deixa eu ver se ele já está aqui. Dá não. Mas ele vai entrar agora, nesse momento, com a gente. Só uma mudança de sistema. E agora tá legal, que o torcedor chegou. Beleza? Esse é o canal Les Costa Narrador. Envie seus comentários para nós. A gente vai ficar muito satisfeito com a sua participação aqui no canal. A gente vai valorizar você, os seus comentários aqui são muito bem-vindos dentro do nosso canal. Então aproveite, tá? E mande o seu comentário. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui para ficar bem maior um pouquinho aqui os teus comentários, para a gente ver. E qual o conteúdo que você comentou? Você comentou aqui no conteúdo de ontem, né? Teve muita gente participando, então acho que aqui já dá para a gente evoluir. Vamos nessa. Adriana M aqui mandou. Você merece, Lala. Gente boa, like. Sempre, então manda o seu like. A Adriana está pedindo like, galera. Então like para você também aqui, Adriana. Obrigado. Boa tarde, Laércio. Diga para Sérgio Frota que lá no time do Rio Branco, Espírito Santo, tem um meia atacante de nome Breno Melo, de 21 anos, muito bom, do mesmo nível do Esquerdinha. Se está no mesmo nível é bom mesmo, hein? Eu vou agradecer muito aqui, já mandar o like aí para você, meu amigo Machado, F. Machado, obrigado aí. Vou sim enviar seu recado, mas o Sérgio acompanha também aqui o nosso canal. Quem mais aqui? Avante Bolívia! Quem diz aqui é o Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. Falou, Silvio Santos. Grande abraço, muito obrigado, meu irmão.
Desculpe a brincadeirinha. Francisco Oliveira, diz aqui, Lécio, descobriu-se que os torcedores de Sampaio, Moto, Maranhão, todos já eram. É por isso que Sampaio Moto não dá 4 mil pagantes. Uma vergonha, uma capital com mais de 1 milhão de habitantes não consegue pôr 10 mil pessoas. É porque os torcedores já morreram. Diz aqui o Francisco Oliveira. Eu acho que o torcedor está de pijama. Eu vou preferir essa frase. Torcedor de pijama, Francisco, está na hora de ir para o estádio, né? E é o clássico que vem aí, a terceira rodada da Série B, da Série D. É exatamente o jogo entre Sampaio e Moto Clube. O nosso clássico vai ser no nosso gigante do Nhozinho Santos, porque o Castelão, você sabe, está interditado para jogos, embora o Maranhão tenha jogado contra o Guarani. Se não me engano, tem um jogo contra o Ceará, o último jogo antes do show, que vai acontecer. Tem mais aqui, vamos lá, subindo aqui a galerinha. E vamos ver aqui a TV Mangue Seco mandando boa tarde para nós. Alô, galera da TV Mangue Seco, um grande abraço. É o canal que também está com a gente, obrigado. Francisco da Chaga Diniz, bom dia, meu craque Laércio, sempre ligadinho. Chaguinha Diniz, vamos, paio, valeu. Também mandar o like aqui para o Chaguinha Diniz. Mandei para o Mangue Seco, mandei. Antônio Carlos de Souza Silva, ele diz aqui, boa tarde, Laércio, gostei da estreia do Sampaio e do Cavalo de Aço. Os demais resultados achei fraco. Então tá aqui. Boa tarde, quem diz aqui é José dos Santos de Souza. Boa tarde, Laércio Costa. Gostei do meu tricolor. José Branco, de Vitória do Mearim. Fala, Zé Branco, aí de Vitória do Mearim. José Branco tá com a gente. Like também aqui para José Branco. O Sampaio ainda vai contratar jogadores para a Série D. Contratou agora o goleiro, né? Contratou aí o Dejaí, que fez uma performance muito boa no Moto, 22 jogos em 2024. E a gente já comentou sobre isso aqui, ele é um bom goleiro, vai disputar a posição agora com Fávero. Francisco Sampaio Correia, olá, nenhum time maranhense perdeu, nada mal na primeira rodada. Like para ti, meu amigo, obrigado Francisco Sampaio. Filipinho, @Filipinho. Sou Sampaio, posso queimar minha língua mais tarde, porém... Pelo jogo contra o Iguatu, o goleiro pareceu inseguro. Vi algumas saídas bem inadequadas. Está aqui o nosso amigo Prof. Lipinho mandando aqui o seu recadinho para nós. Raimundo Mota, é isso aí. Isso aí é de propósito. O MAC estava ganhando o jogo. Esse pênalti o presidente do MAC tem que investigar. Isso aí aconteceu com o Sampaio. De Coroatá, Maranhão. Tá, manda aqui o recado, Raimundo Mota, tá lá em Coroatá. José Carlos Laércio, grande abraço, José Carlos, Deus te abençoe, meu amigo, grande abraço. Se Frota levou o Sampaio esquerdinha, por que não leva também o Manelão, o artilheiro do bicicletão dos milhões? Marcos Costa, isso aqui é a gracinha que eles estão fazendo, né? Tá certo. Telmo Farias, Laércio, você fala que o time do Sampaio tá melhor. Procurar chifre em cabeça de cavalo. Melhorou, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Eu já vi você elogiando o Sampaio várias vezes e queimando sua língua quando o Sampaio não joga mal. E você mesmo veio aqui para tecer comentários que o Sampaio não prestava, e o Sampaio chegou e você já muda completamente, mas a gente sabe que é assim, o torcedor é assim, tá ganhando, beleza, tá perdendo, taca nele, né? E às vezes até sobra para nós aqui. Sampaio Corrêa só tem pé de rato, um ou outro é mediano. Quem foi que disse aqui? Vamos ver aqui, é o Adailson Almeida, é isso aí, Adailson Almeida. José Ribamar Gomes, bom dia, Lécio. Começou de novo a sessão de empate. Só não perdeu porque dessa vez a arbitragem nos ajudou. Dos piauienses pode deixar só o esquerdinha. Tá aí a opinião do torcedor. Então, se a opinião do torcedor está aqui, a gente também tem que... Cada um tem sua opinião. Às vezes os caras só falam mal, os haters só falam mal, falam mal. Eu não gosto de ser hater, eu não sou hater jamais, em tempo algum. E, cara, para mim, se eu não for falar bem das pessoas mal, você não vai ver minha palavra, minha boca aqui abrir para falar mal de alguém. Tá? Eu posso dizer, comentar o futebol, o jogo, mas respeitosamente. Vamos ver aqui o José Jorge.
Esse time está ruim, quase levou 3-0 por ajuda do juiz, por ajuda do juiz. Tem que melhorar, não tem quem chute ao gol, só você viu ele jogar completo. Amigo, está além de chegar no fim da Série D com esse time. Ok, está registrado aqui o seu comentário. Antônio Carlos de Souza Silva, Laércio, se não tiver investimento no nosso futebol maranhense vai ficar complicado, é verdade. Os times maranhenses ainda vão contratar jogadores? O Maranhão não, a janela do Maranhão está fechada, os demais podem contratar. O Maranhão só pode contratar algum jogador se ele não tiver parado, não tiver jogado em nenhum time na temporada, tá? Aí pode contratar o jogador e não tiver uma transferência, se for uma coisa assim local. Se for a nível de janela, aí não pode contratar ninguém, tá? Eu repito, se ele só pode contratar o Maranhão se o jogador tiver parado, não tiver atuado em nenhum time e não tiver problema de transferência, tá? Então é isso aí, acho que falei, né? Grande Augusto Reis. Os times maranhenses ainda vão contratar jogador? Assim falei, né? E aqui no Moto, Carlos Magno Santos. Para cima deles, Moto. Magno Santos daqui do Pontal da Ilha, São Raimundo. Então é isso aí, eu fico por aqui com esses comentários. A galera, então, eu acho que falei de todo mundo. E agora para o torcedor na linha, vamos ver quem mandou o recadinho. Eu estou deixando para gravar bem tarde mesmo, para ter o torcedor aqui com a gente, para a gente mandar o recadinho da galera. Vamos ver quem mandou o recado para nós. Quem mandou o recado para nós vai sair agora. Estou dando aqui uma olhadinha, porque é na hora do programa que a gente tem que dar uma olhadinha aqui. Quem está aqui? Por enquanto eu estou vendo aqui o Chaguinha Diniz. Cadê Chaguinha? Chaguinha está aqui. Chaguinha está sempre mandando seu recadinho para nós. Vamos ver se ele mandou o recado hoje aqui. Chaguinha mandou aqui o lance do Luiz Roberto. Rapaz, Luiz Roberto, né? Vai ficar fora da Copa do Mundo fazendo o seu tratamento. A gente está aqui na torcida por esse cara que é maravilhoso, um grande narrador esportivo brasileiro, apresentador da Globo. Isso, Deus o acompanhe e dê saúde, né, nesse momento. É isso que a gente espera, né? Está fazendo o seu tratamento, está muito bem assistido lá, o grande Luiz Roberto, narrador titular da Globo, que vai ficar fora da Copa do Mundo, mas o importante é a saúde do Luiz Roberto, tá? Então é isso. Vamos ver aqui, galera, quem é que mandou aqui o recadinho para nós? Está aqui o Chaguinha Diniz. Vamos lá. Chaguinha representa a galera hoje. Então vamos lá, Chaguinha, manda um recadinho para nós. Aqui é o canal Laércio Costa Narrador, o canal que verdadeiramente dá oportunidade ao torcedor. Bom dia, meu craque Laércio Costa, forte abraço, muita saúde para nós, uma ótima e abençoada sexta-feira, sextou, na paz do Senhor Jesus Cristo, para você e todos os internautas que interagem com nós aí no canal LCN. Um forte abraço de A100, para não esquecer ninguém, tamo junto. Laércio, eu estava assistindo ontem o resenha e gostei da contratação do goleiro Dejair Sampaio, gostei mesmo, bom goleiro, pelo que ele fez pelo Moto, os dias que ele passou no Moto. Obviamente que ele andou se injuriando lá com um torcedor do Moto, algumas coisas no Moto, porque no Moto tem coisas que vem acontecendo que desagrada qualquer cidadão no mundo, viu? Eu espero que no Sampaio ele venha para ser titular, faça um grande campeonato e ajude o Sampaio a chegar ao lugar desejado do seu torcedor. Gostei muito da contratação, espero que o Sampaio também traga um centroavante com mais bagagem, entendeu? Mais uns 3 caras para arrumar esse time aí e vamos dar força para Francisco Diá e apostar no trabalho. Vamos ver o que o Sampaio vai fazer diante do IAC, time cascudo, que sempre cresce contra os times daqui do Maranhense. Enjoado. Jogo ruim contra time de fora, agora contra Sampaio, Moto Maranhão, eles se empolgam demais com camisa para jogar, entendeu? E eu gostaria que os adversários maranhenses se empolgassem diante dos adversários de fora e não só para jogar entre si, entendeu? Sinceramente, por isso que às vezes eu não discordo de certo tipo de jogador maranhense, que quando veste a camisa do Moto Sampaio não diz o que vai fazer, aí quando veste a camisa de time do nível desses times aí, eles se empolgam demais para jogar contra a gente. Mas vamos ficar na expectativa, ver o que é que vai acontecer agora no final de semana, e bola rolar, de Sampaio realmente consiga os 3 pontos, entendeu? Para subir na tabela, se posicionando bem na tabela, entendeu? Uma tabela difícil, todo mundo acha uma tabela fácil, time fraco, não existe
Laércio, não existe essa história de dizer existe time fraco, não existe. As pessoas comentar, a Copa do Mundo esse ano vai muita seleção fraca. Ninguém vai para uma Copa do Mundo, a não ser convidada, que seja fraca. Vai porque Sim, tem competência. perfeito. Se não fosse competência, por competência a Itália estaria lá na Copa do Mundo. Todas as Copas ela já ficou fora. Porque quem acompanhou o futebol italiano há 10 anos atrás, sabe que o futebol italiano era futebol de ponta, uma seleção que comandava o país, comandava até o mundo também, entendeu? Com grandes jogadores de destaque mundial, jogadores estrela, e hoje a Itália não tem isso. Nós reclamamos muito da seleção brasileira que está em todas as Copas. É porque quando vai para a Copa do Mundo, Lécio, não existe essa história de seleção fraca. Agora, existem seleções com porte médio, diferente, de o país e tudo. Isso aí existe, assim como existe clube. Entendeu? Clube de muita tradição, clube de pouca tradição, clube que tem uma força poderosa, clube que não tem uma torcida que apoia, tem clube que não tem, entendeu? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Aí o Santa Cruz, um super time do Nordeste, uma torcida fantástica, mas em compensação está passando por dificuldade financeira com SAF e tudo. Um forte abraço, meu querido, que Deus te abençoe, estamos juntos, eu Chaguinha Diniz, como sempre ligadinho, viu? Falou, grande Chaguinha Diniz, muito obrigado aí pela participação de sempre, meu querido. Estamos juntos aqui no canal Lécio Costa Narrador, tá bom? Olha, vamos lá para o grande placar esportivo, trazer aqui a galera que vai participar com a gente aqui, o grande placar esportivo, deixa eu ver aqui, não estou chegando aí porque, grande placar esportivo, jogão de bola, tá bem aqui, agora sim, eu vou dar uma chegadinha. Tá querendo chegar por quê, rapaz? Para com isso, deixa disso. Deixa eu falar aqui o placar esportivo para ele não perder tempo, porque eu já estou muito em cima da hora aqui. Mas aqui é o seguinte, ó, o grande placar esportivo com os jogos que foram realizados ontem. Libertadores, Rosário Central 0, Independente Del Valle 0, o CV 3-1 na Libertar, Platinense 0, Corinthians 2, Santa Fé 1-1 com Peñarol, Copa Sul-Americana, Botafogo 1 com Caracas, Juventude 1, Cienciano 1, cara é bobo, hein? 0, Confiança 1. Copa Sul-Sudeste, Novo Horizontino 1-0 no São Bernardo, Centro-Oeste, Operário 1-1 com o Rio Branco, Copa Norte, Gás 3, Guaporé 1, Nacional do Amazonas 7, é 7 mesmo, Paysandu 0, olha, mas eu quero dizer aqui o seguinte, eles fizeram uma estratégia errada, o Paysandu, jogaram só com o garoto da base, e aí lascou tudo, para cima do Nacional de Manaus, com Hernando Brocadores, Flamengo e tudo mais, 7-0 na caçapa, ninguém falou ontem, vão dar declarações hoje, não sei que hora, mas vamos, o canal transmitiu ontem esse jogo. Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama, Sub-20 meia dúzia em cima do Vitória. Campeonato Brasileiro, Sub-20, Operário do Paraná 0, Botafogo 6, Chapecoense 2, Mirassol 3, Liga da UEFA, Bolonha 1, Aston Villa 3, Porto 1, Nottingham Forest 1, Freiburg 3, Celta de Vigo 0 e Raio Vallecano 3-0 aqui na Liga Conferência Europa da UEFA em cima do AEK Athens. Então foram os resultados. Agora vamos para os jogos de hoje, vamos ver como é que está esse placar hoje aqui no país do futebol. Vamos ver aí quais os jogos que nós teremos hoje. Campeonato Brasileiro da Série B tem Criciúma e Botafogo da Paraíba. Segunda divisão do Campeonato Paranense tem Paraná e Toledo, Paulista 4 tem Barretos e Grêmio São Carlense. Campeonato Espanhol, Real Madrid e Girona. Campeonato Inglês, West Ham e Wolverhampton são os confrontos de hoje, então, pelo mundo esportivo. Fim de papo por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Acione o sininho aí, porque a qualquer momento a gente volta aqui com novidades do seu clube. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos, estamos sempre aqui. Amanhã tem programa, amanhã sábado, tudo sobre o que vai acontecer, o nosso pré-jogo para Sampaio e Iape, Moto e Parnaíba, Maranhão Atlético Clube jogando diante do Barra lá em Santa Catarina, lá na Arena Barra. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326.
3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada no Quatraque próximo ao sinal, falei com a equipe do Mendes.